Olá! Na aula anterior a gente entendeu o que é o Estado e como ele teria surgido. E aí nos veio uma dúvida. Como as elites governamentais conseguiam e conseguem controlar um número tão vasto de pessoas fazendo-os cooperar a seu favor? Bem, a gente pode explicar a eficiência administrativa do Estado e seu imenso poder coercitivo citando várias de suas características. Mas vamos nos concentrar na mais importante delas, os sistemas teocráticos. Você sabe o que é uma teocracia? A palavra teocracia tem origem nos vocábulos gregos theo, Deus, e kratos, governo, o governo dos deuses. A historiografia costuma utilizar esse conceito para classificar os estados cujos governantes afirmam serem escolhidos por Deus e governarem em seu nome. Nesses estados, os governantes afirmam que os deuses lhes dão ordens expressas que devem ser cumpridas sem questionamento. Os primeiros estados organizavam-se dessa maneira, contando com sistemas de governo formados a partir da aliança entre sacerdotes e líderes guerreiros. Os primeiros, tidos como representantes dos deuses na terra. Os segundos, líderes dos exércitos, cada vez mais necessário para garantir a segurança das pessoas em cidades que não paravam de crescer. Dessa aliança, entre sacerdotes e líderes guerreiros, vão surgir os primeiros reis. Funcionava mais ou menos assim. Cada cidade dessa tinha um templo. Esse templo era dirigido por uma caixa de sacerdotes. Os sacerdotes não produziam, mas recebiam uma grande quantidade de bens doados pelos fiéis. Boi, cabra, trigo, azeite, linho, enfim. Você deve estar se perguntando, mas por que eles doavam tanto assim? Bem, aprendia-se desde pequeno que a terra pertencia aos deuses e que por isso, em agradecimento, era preciso doar parte da produção às divindades. Na verdade, era mais como uma espécie de aluguel, que, como os deuses não vinham cobrar, você devia pagar aos seus representantes aqui na terra, os sacerdotes. E assim, o templo foi ficando cada vez mais rico e os sacerdotes se tornando cada vez mais poderosos politicamente. Afinal de contas, eles traduziam a vontade dos deuses na terra. Quanto aos líderes guerreiros, bem, à medida que um povo crescia e prosperava, despertava a inveja de outros povos, que podiam lhes atacar a qualquer momento, causando vasta destruição. Nesse sentido, para se protegerem, além de muralhas em volta de suas cidades, formavam-se exércitos. Esses exércitos, óbvio, tinham um líder, geralmente um guerreiro habilidoso, que se destacava pela sua capacidade de liderança. Bom, batalha vencida, povo protegido, e o general passava a ser visto como alguém de muito poder. Afinal de contas, ele havia protegido a todos, guiando-os à vitória. Aí entravam em cena os sacerdotes, a voz dos deuses, e proclamavam que a vitória foi garantida pela intervenção de Shamash, Marduk, Instar ou algum outro dos muitos deuses existentes. O líder dos exércitos, o senhor da guerra, era o escolhido dos deuses para governar o destino da cidade. Desta forma, o sacerdote convencia a todos a aceitarem o novo rei, com um argumento irrefutável, a vontade divina. E isso quando os próprios sacerdotes não eram elevados à categoria de chefes supremos do Estado. Talvez o exemplo mais singular de uma teocracia tenha sido os egípcios. O seu líder supremo, o faraó, não era apenas um escolhido dos deuses. Ele próprio era a encarnação de um Horus, o deus falcão, aquele que tudo vê. Desobedecer o faraó era desobedecer aos próprios deuses. Embora a maioria dos países hoje sejam monarquias constitucionais ou repúblicas democráticas laicas, onde política e religião não se misturam oficialmente, ainda é possível identificar uma série de estados autodeclarados teocráticos. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Irã. Para Voltaire, filósofo francês do século XVIII, as teocracias que reinaram ao longo de grande parte da história da humanidade
foram responsáveis pelas mais terríveis formas de tirania. A série norte-americana The Handmaid's Tale, baseada na obra homônima da escritora canadense Margaret Atwood e publicada no Brasil com o título Conto da Aia, cuja história se passa num estado teocrático autoritário em que as mulheres são a vítima preferencial da opressão, talvez seja uma ótima fonte ficcional para nos dar uma visão de como um sistema teocrático fundamentalista pode ser altamente nocivo para uma sociedade. É isso. Essa foi a nossa aula sobre sistemas teocráticos. Espero que você tenha gostado. Até breve.